Exatamente isso. Estamos aqui em Sobradinho 2, onde a 35ª Delegacia de Polícia Civil da 35ª está investigando esse caso de tentativa de homicídio. O caso se deu na manhã do último domingo, Nicole, quando a mulher apontada como suspeita, né, a mulher de interesse dessa investigação da 35ª DP, ela decidiu fazer justiça com as próprias mãos diante, né, de uma situação aí relatada por ela de que o atual companheiro estaria praticando esses atos libidinosos em desfavor da enteada, no caso, filha dessa manicure de 34 anos de idade. Ela, então, se decidiu ir até a feira permanente aqui em Sobradinho. Ali ela comprou um veneno para matar rato e, com esse veneno, ela passou em uma padaria, comprou ali brigadeiros e ela tentou, Nicole, injetar esse veneno nesses brigadeiros. Só que não deu muito certo. Ela, então, decidiu ali mexer na massa para que desse aquela consistência, para que o veneno, de fato, estivesse bem impregnado, bem misturado aí a esses doces. E na manhã de domingo, ela, de maneira muito fria, né, ao ponto de ir a essa feira, comprar esse veneno, passar na padaria, chegar em casa e oferecer com toda aquela doçura esses doces, esses brigadeiros, né, os brigadeiros do amor, para o então companheiro cabo da aeronáutica aqui no Distrito Federal. Sendo assim, ele degustou o primeiro brigadeiro e quando ele se preparava para comer o segundo, foi quando ela decidiu abortar ali a missão. Vendo que o plano dela estava caminhando tudo certinho, estava tudo justo e perfeito, ela então teve aquela crise de consciência, bateu o arrependimento nela, ela impediu que ele então saísse de casa e orientou que ele procurasse ajuda médica imediatamente. E o que ela fez, Nicole? Posterior a isso, ela se deslocou aqui à 35ª Delegacia de Polícia, onde procurou as equipes policiais. Agora, Doutor Ricardo Viana, situação... Sim, Nicole. Ela não foi presa, né? Mesmo confessando aí, se arrependendo, ela foi para a delegacia, foi liberada, é isso? Nicole, é isso que o doutor Ricardo Viana vai te falar agora. Boa tarde, doutor Ricardo Viana, como é que está a situação dessa mulher? Boa tarde, Ayrton. Boa tarde a todos. Olha, você colocou com muita propriedade na rua Conduta o que aconteceu. Essa pessoa chegou na manhã do dia 27 de julho, domingo, aqui nessa delegacia, muito assustada, se apresentou espontaneamente e relatou o que aconteceu. Que foi ela, após ter ciência que o companheiro teria praticado atos libidinosos com a sua filha, então a enteada dele, ela planejou a morte dele. Colocou venenos no brigadeiro, compôs brigadeiros na padaria, colocou veneno, ofertou a ele, ele ingeriu o primeiro e quando foi ingerir o segundo, ela se arrependeu e alertou que ele teria sido envenenado. Isso, juridicamente, nós estamos diante de um arrependimento eficaz. Quer dizer, ela praticou todo o caminho do crime, o iter criminis, ela chegou a executar e se arrependeu no momento que o crime estava para se consumar. Qual seria a consumação? O resultado morte. Nesse arrependimento, apesar do resultado morte não ter ocorrido, ela vai responder pelos atos executórios que ela praticou. Nós estamos trabalhando, foi instaurado o inquérito naquela mesma manhã para apurar o crime de tentativa de homicídio e também os atos libidinosos, a importunação sexual que o companheiro dela, então vítima do envenenamento, teria praticado contra a enteada. Então, nós temos um prazo para desenvolver, destrinchar todas essas condutas que estão sendo apuradas. Quanto à situação da prisão em flagrante, por ela ter comparecido espontaneamente nessa delegacia, o resultado morte não ter ocorrido em relação à conduta dela de cessar a atividade criminosa, a autoridade policial entendeu por bem considerar a apresentação espontânea e não autuá-la em flagrante.
Doutor, nesse caso, a própria vítima, né, esse militar de 36 anos de idade, ele optou por não representar em desfavor da então esposa dele. Mas essa é uma ação incondicionada, né? Sim, os crimes que estão sendo apurados, a possível tentativa de homicídio que vai ser apurada nesse inquérito e também a importunação sexual praticada contra a enteada dele, são crimes que independem da manifestação da vítima ou do autor. O Estado tem um dever de apurar e é isso que está sendo feito no inquérito policial que foi instaurado. Essa manicure, doutor, ela é primária? Qual que é a situação da vida pregressa dela? Sim, ela é primária, não tem antecedentes criminais registrados nessa Polícia Civil, nessa Polícia Judiciária. Entretanto, nós temos outras ocorrências envolvendo o seio familiar dessas pessoas envolvidas que já foram apuradas nessa delegacia e foram encaminhadas ao Poder Judiciário. Então já é uma família que os senhores já têm conhecimento de outras situações aí envolvendo questões policiais. Sim, inclusive a motivação que ela alega para envenenar o seu companheiro já foi objeto de investigação no ano de 2023 por parte dessa 35ª DP. Ela acusa, né, ela alega que o companheiro, naquela época, teria abusado da sua filha, então com 16 anos de idade. E esse fato teria se repetido agora, ela teve ciência e resolveu ceifar a vida dele. Chama a atenção, doutor, o fato dela fazer uma denúncia tão séria, tão grave como essa aí de importunação, de atos libidinosos em desfavor do próprio companheiro com a filha dela, no caso a enteada dele, e continuar, manter esse relacionamento? Sim, é uma situação que não é incomum nessa delegacia. Tá? As partes trazem um litígio, a gente investiga, encaminha para o judiciário, mas posteriormente, quando as coisas se arrefecem, retornam o relacionamento, não é uma coisa incomum. Esse casal aqui, por exemplo, no ano de 2023, após a primeira denúncia, eles estiveram separados por 9 meses e posteriormente reataram o relacionamento e o que culminou com as ações do dia 27. Doutor, mesmo ela se apresentando espontaneamente, se fazendo valer do arrependimento eficaz juridicamente falando, o fato dela ter premeditado essa ação, ela poderá ser responsabilizada? Sim, nós estamos trabalhando, o inquérito foi instaurado para isso. É o que eu falei para vocês, ela percorreu todo o iter crimes. Ela chegou à execução do crime e após a execução ela se arrependeu. Quer dizer, todo o caminho do crime ela percorreu. Não ocorreu o resultado morte, mas a conduta dela até aquele momento vai ser apurado no bojo desse inquérito que foi instaurado. O senhor conseguiu apreender o bombom utilizado, a substância utilizada nesse crime? Nós apreendemos alguns itens que foram utilizados, entretanto, a seringa que ela utilizou para injetar o produto no interior do brigadeiro, ela já tinha jogado fora e já tinha sido feita a coleta na vizinhança. Mas ele foi encaminhado para exame toxicológico, os objetos foram apreendidos, é uma materialidade bem densa, que pode instruir o inquérito policial. Ailton. Os senhores conseguiram imagens, doutor, desse momento frio dela na padaria, ela comprando esses venenos, que mostra que ela realmente tinha a intenção de matar esse homem? Nós conseguimos imagens dela comprando o produto, né, o Racumin, no estabelecimento comercial, e essa pessoa, o proprietário do estabelecimento, ele foi ouvido na delegacia, confirmou, relatou que aquele produto ele é lícito para comercialização e ela adquiriu o produto da mesma forma que ela relatou. Nicole? Ailton, é o seguinte, ela tentou justificar dizendo, né, que tentou se vingar do companheiro porque ele tinha um histórico violento dentro de casa, inclusive já tinha praticado abusos sexuais contra ela e a filha de 18 anos, que é enteada dele. A polícia confirma essa situação? Já foi possível conversar com essa enteada para saber se realmente houve esses abusos? E mais, ela já havia registrado ocorrências nesse sentido? Ou ela simplesmente quis fazer justiça com as próprias mãos, Nicole, sem nem registrar uma ocorrência sobre essas agressões e os abusos que elas teriam, que ele teria Nicole, cometido?
O doutor Ricardo Viana, ele está te ouvindo, você pode falar diretamente com ele, ele vai te responder, Nicole. Oi, Nicole. Boa tarde. Boa tarde, doutor. O que eu relatei para... Tudo bem? Eu relatei para vocês anteriormente que já havia um procedimento do ano de 2023 que foi apurado por essa 35ª DDP que relata situação semelhante do que ela está sendo, que ela alegou agora. Qual seja, que o então companheiro teria praticado uma importunação sexual contra a enteada dele, que seria filha dela. Entendi. Esse inquérito ele foi apurado, foi encaminhado à justiça e, após essa situação, eles estiveram separados por 9 meses e depois reataram o relacionamento. Após esse novo encontro do casal e da família, haja visto que eles têm 2 filhos em comum também, após esse novo encontro aí, ela percebeu, com uma conversa com a filha, que estava tendo alterações comportamentais dentro de casa, e a filha relatou a ela que a importunação sexual havia continuado, estava ocorrendo novamente. A partir daí, ela se motivou, ela utilizou dessa motivação para tentar ceifar a vida dele. Então, assim, foi uma situação que é um motivo que já tinha acontecido anteriormente e teria se repetido. O inquérito, outra pergunta que você me fez, essa pessoa, essa vítima da importunação sexual, a enteada, que em 2023 figurou como vítima no nosso inquérito, ela já foi ouvida no procedimento. Sim. E relatou que os fatos estavam acontecendo, inclusive pediu medidas protetivas que estão sendo analisadas pelo Poder Judiciário.